Muy bien, muchas gracias chicos. Estamos entonces teniendo esta masterclass, como le decíamos. Esta es la segunda, pero es la primera de este año. Así que estén atentos porque van a venir más sobre esta temática tan importante. Y ahora sí, no queremos sacar más tiempo al momento de la presentación de nuestra querida palestrante, diríamos, en otro lugar. Expositora, speaker, ¿sí? Tengo acá, es una gran amiga, es de la casa. Está aquí junto con Marcelo Ziegler, quien es su esposo. Ellos están sirviendo hace años en una región muy importante del mundo, ¿sí? Con voluntarios. ¿Se escucha bien, de paso? Se escucha bien. Bien, perfecto. Y entonces voy a anotármelo acá para poder decirlo bien. Cecilia Nani es licenciada en psicología, tiene un magíster en mediación y resolución de conflictos, ¿sí? Eso es muy importante. Tiene un magíster en educación también y en terapia narrativa y trabajo comunitario, ¿ok? Está diplomada en la coordinación de voluntarios por la UNESCO, así que también seguramente va a ir compartiéndonos de toda esta formación que ha tenido de forma académica, llevada a la práctica durante todo este tiempo que ellos han estado sirviendo y continúan sirviendo en el trabajo con voluntarios. Así que, ahora sí, Cecilia, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de Forte escucharla. aplauso para Gracias. Cecília. Bueno, me van Obrigada. a tener que tener paciencia con esto. Bom, vocês vão ter que ter ¿Cómo están? paciência comigo com isso aqui. Bien, un poco Como frío, vocês ¿no? estão? Tudo ¿Se bem? puso frío o soy yo la única que está sufriendo Ficou un frio poco? hoje ou sou eu a única que estou com frio Qué aqui? lindo tenerlos acá y qué lindo estar acá. Que bom ter ¿Se vocês aqui, escucha? que bom estar aqui. ¿Sí? ¿No? Você escuta Tengo bem? problemas con el... Ahí está. ¿Se escucha? ¿Ahora? Se pode Si no se ouvir escucha, bem? si no se entiende, me avisan. ¿Sí? Se vocês não escutam, vocês Sí, me lo mismo avisam, que las por favor. personas, no sé dónde está la... Ahí. Lo mismo que las personas que están en Zoom, por favor, si no se entiende, si no se avisan, lo As escriben pessoas que y estão se no quejan acá Zoom adelante. também, se não estão entendendo, nos avisem, por Como favor. dijo Lucas, esta es mi casa. Bom, como Así disse o que Lucas, vengo a aqui é a minha compartir lo casa. que estamos haciendo Assim que eu muy quero lejos. compartilhar o que a gente está Mi fazendo esposo, muito longe daqui, mi com meu casa, esposo. cualquier pregunta, cualquier comentario, Qualquer por favor, pergunta ou qualquer compártanlo conmigo comentário, acá. por favor, Fuerte, comentem así también se comigo. escucha en Zoom. Bem forte, Y también assim yo le voy a também se hacer pode preguntas escutar y no le voy a Zoom. pedir ayuda. Así no nos aburrimos y estoy todo el tiempo yo hablando. Vou ler algumas perguntas e pedir a ajuda ¿Cómo de vocês. afrontar una nueva cultura? ¿Cómo ir a Como un nuevo enfrentar lugar que uma no nova conozco, cultura? donde no conozco Como el ir a um lugar idioma? onde Allá eu están não los chicos. ¿Cómo conheço hacer ninguém, para uma venir a otro nova lugar donde cultura? no entendemos nada Como faço para ir num lugar onde a gente acomodarnos, não entende nada e a aprender gente de se ellos? acomodar aí, e aprender deles? Entonces, hace 9 Então, les cuento un poquito la historia quero de contar um esta pouquinho de teoría que yo história les para voy a vocês, compartir. sobre Hace essa 9 teoria que eu quero años, compartilhar. con Fazem Marcelo, 9 anos, com Marcelo, decidimos subirnos a un decidimos avión y empezar una aventura subir como no muy avião e lejos entrar de numa acá, aventura muito longe daqui, donde no sabíamos el idioma, ni siquiera sabíamos onde a hablar gente não inglés sabia o idioma, não sabíamos y falar inglês no conocíamos nada. e não No conhecíamos conocíamos nada, nada de esse lugar. nada, Entonces nada de dijimos, lugar. bueno, nos vamos a Mas a subir al gente avión, disse, não, tudo bem, a vamos gente a ir sobe no porque avião, sentimos el llamado vamos, de ir a porque a servir ese gente lugar. sente o ¿Qué chamado de pasó ir para cuando esse lugar. llegamos? O que que aconteceu quando a gente chegou Como lá? dijo Lucas, soy Como psicóloga disse o pastor y Lucas, uno eu a sou veces cuando estudia psicóloga, psicología como que está más entrenado en ir viendo algunas e quando uma pessoa estuda necesidades psicologia, a del gente lugar. está treinado para ver Entonces algumas me encontré necessidades do cuando llegué a lugar. ese lugar que había Então, eu muchos encontrei desencuentros que existiam entre muitos líderes y desencontros voluntarios. No se estaban llevando bien, entre había algunas voluntários e cosas alguns en el líderes. trabajo. Entonces empecé Haviam como a problemas no observar qué trabalho, estaba e pasando. eu comecei a observar o Yo que estava escribí acontecendo. algunas hipótesis de lo que podría llegar a estar Eu escrevi pasando porque algumas no conocía hipóteses mucho a las sobre o que personas estava y tampoco acontecendo, porque eu conocía não el lugar. conhecia muito as La pessoas e primera de nem ellas conhecia o es lugar. que los A líderes primeira no tenían delas muy en claro qué é que pedirle a os los líderes voluntarios não porque tinham éramos gente muito nueva claro que o que eles recién había esperavam dos empezado y los voluntários. líderes también eran extranjeros. Os líderes também eram Conocían estrangeiros
e não conheciam La tanto segunda lugar. hipótesis es que los voluntarios no A tenían muy segunda en claro cómo hipótese debían é que os responder voluntários não a las tinham demandas muito que le claro hacían como sus eles tinham que líderes. responder Y às la tercera demandas dos es que seus habían pedidos. ciertas emociones y situaciones E que a estaban terceira viviendo, é que há certas tanto los emoções e líderes situações como que eram los vividas voluntarios, para porque os eran líderes e os extranjeros y estaban voluntários, en una nueva porque eles cultura eram que no estrangeiros e conocían estavam em como uma nova entender. cultura que eles não conheciam, Entonces, frente a não entendiam. estas hipótesis, Então, diante dessa nova mi posible hipótese, solución fue, a minha la possível primera de ellas, solução foi a empezar a seguinte: entrevistar a primeira a delas los líderes para começar a saber qué habilidades entrevistar aos necesitaban de los líderes voluntarios. A ver, para ¿qué le saber podemos que pedir a los habilidades eles voluntarios para estavam que hagan? esperando de um Primero. voluntário. Y O que segundo, ele empezar a esperava que esse entrevistar voluntário y fizesse evaluar las primeiro. habilidades de los voluntarios, de futuros voluntarios que vengan, E para saber qué les depois, vamos a pedir. ¿Qué eu queria necesitamos? Que entrevistar sepan hablar também inglés, futuros voluntários para que saber sepan manejar un grupo, que sepan hablar en público. se eles ¿Qué es lo que sabiam vamos a pedir manejar um para grupo, después se eles saber? sabiam falar em público. Está bien, este es tu job Tá bem. description, este es las habilidades que necesitamos de vos. Bom, essas são as Y el habilidades que a gente segundo, precisa de você. que es lo que les voy a compartir ahora, E o empecé a segundo é o hacer que eu vou entrevistas compartilhar. Comecei a fazer evaluaciones y entrevistas, empecé a estudiar un poco avaliações más acerca de la e estudar contextualización de las a personas que están en otro contextualização lugar dos y voluntários que empecé a vão a ver outro lugar. cómo viven nuestros voluntarios ese proceso. E comecei a ver como esses ¿Cómo lo voluntários hice? vivem esse processo. Durante los primeros años, Como eu fiz isso? Durante os primeiros entrevisté anos, eu a entrevistei cada uno de los voluntarios que estaban con nosotros y le a pregunté, cada a dos ver, voluntários que contame, estavam ¿cómo fue conosco tu e perguntei: experiencia então al me venir a conta, este lugar? como foi sua experiência ¿Cómo fue quando al você veio para esse principio, lugar? después que Como foi do sentiste? começo? O que você ¿Crees que hay sentiu? etapas? Bueno, ¿cuáles Você son acha las que há etapas que alguma vos viviste? etapa? Quais são as etapas que você Entrevisté a identificou? ex Eu voluntarios, também voluntarios que ya habían estado en el entrevistei a lugar ex-voluntários que já y tinham estado comenzaron a nesse contar lugar también ellos lo que habían e que eles sentido. começaram a me contar o que eles No pude estavam entrevistar a fazendo. todos, entonces creé un Não consegui formulario, entrevistar todo hice mundo, un então fiz filtro um formulário para aí, mandar a formulário cada uno de los ex voluntarios para que ellos me cuenten sus experiencias de para forma mandar a anónima, cada porque dos algunas personas se ex-voluntários sienten para más que eles me cómodos contassem. hablando y hay otras personas que se sienten más cómodos escribiendo. Porque tem Entonces tem tengo pessoas que gostam mais 17 de falar e outras que voluntarios. gostam mais de escrever Después de sobre. eso también investigué bibliografía acerca del tema. Depois disso, eu No hay também mucha investiguei bibliografía alguma acerca de cómo bibliografia son los sobre ex esse voluntarios. assunto. E não existe No muita hay mucha bibliografia bibliografía sobre acerca de voluntariado alrededor del mundo. também não tem muita Pero bueno, bibliografia sobre en todo eso que investigué me voluntariado, encontré con Martínez. Martínez es mas un tudo bem. psicólogo Dentro de español. tudo isso, eu me encontrei com esse autor, Martins, Escribió solo um un psicólogo artículo que espanhol, fue publicado. que escreveu um único Pero de artigo todos que los foi artículos que leí, publicado, de todos los autores mas de que leí, todos os el artigos que que eu más li dos se autores, é o que asemejaba a mais lo que se nuestros parece voluntarios estaban àquilo viviendo que os nossos era el de él. voluntários estavam Entonces vivendo. empecé a comparar teoría con Então, práctica. comecei a A ter, ver, de qué comparar a manera la teoria com a teoría que él prática. había propuesto A se teoria podía que ele llegar havia a comparar proposto, con la Martins, práctica de nuestros e que se voluntarios. podia comparar com a prática dos nossos voluntários. Entonces empecé a crear la teoría que les voy a compartir ahora. Então, eu comecei a criar a Luego, teoria que eu quero compartilhar com vocês viviría agora. 5 etapas. O voluntário Cinco viveria etapas 5 etapas. en el que 5 etapas nas puede quais ser lineal, podem ser también he lineais observado que puede ser algo más circular. A veces e él pode ser pasa também algo y vuelve a pasar circular. según la Ou situación seja, que ele va passa viviendo, por según los isso e lugares a los volta a que va passar pelo viajando. mesmo lugar. La primera etapa es la de A aislamiento. etapa é a de Llegas a un lugar, isolamento. no sabes Chega num idioma, lugar, você não no sabe o conoces a idioma, nadie, você não te conhece sentís ninguém como, e você se sente ¿qué como? hago acá? O que estou fazendo aqui? No conozco a nadie, no Não entiendo conheço nada. ninguém, não entendo ninguém. Não passa Incluso isso, hablando inclusive falando espanhol portugués, sí. ou português. Entonces, aún parecido el portugués con el español, Por mais que o português seja parecido com o hay cosas que no espanhol, entiendo, ¿cómo existem actúo coisas acá? que eu não entendo, não sei Segunda como etapa me de portar aqui. aislamiento es Essa é a cuando etapa de me siento tan isolamento. inseguro Quando eu me que sinto lo que muito intento hacer es insegura, buscar seguridad. o que eu tento fazer é buscar Encontramos segurança. dos tipos de grupo en Então, a esta gente etapa. encontra dois La grupos primera nessa de etapa. ellas, O primeiro grupo, esos que están felices, que les encanta el lugar donde están, que prueban todo.
Esses que estão felizes, que encantam o lugar onde eles estão, que provam de tudo, provam a comida, a incluso se van bebida, a fiestas tradicionales, no tienen inclusive idea vão de às probar festas todo. tradicionais do lugar, querem provar de También tudo. hemos visto y hemos Mas também observado, he a gente observado vê aquel grupo que se siente aquele como más grupo que se sente desubicado. deslocado. ¿Sí? Justo ayer me dijeron una palabra cuando Também estaba en ontem una me disseram entrevista, uma palavra, que eu estava numa fuera entrevista, de lugar. que se sentiam Entonces, fora do lugar. este sentirse ubicado te hace sentir solo. Então, isso de se sentir deslocado, se sentir só, como pode ser Que dos isso? grupos tan diferentes pertenezcan a una misma etapa. Que dois Puede grupos ser que tão en la diferentes misma estejam na mesma etapa. etapa donde yo recién llego, uno quiere Uma conocer etapa todo que y um otro se siente acaba de súper solo, chegar, que y se pueden sente estar en tudo aislamiento. bem, feliz, e o outro que se sente Porque lo sozinho. que te une a veces a las personas es Porque el o que idioma, une pero también as son los duas grupos, pessoas, también muitas son las vezes, formas de é o actuar. idioma, mas muitas vezes são Y os los dos se sienten costumes. aislados, E os dois se porque no sentem isolados, comparten porque eso eles não compartilham. que son las vivencias. Eso Isso que me são entiendo as vivências. exactamente lo que estás diciendo, e incluso Você entenda a exatamente o que veces o outro quer dizer. actuamos tan Inclusive, diferente a às la vezes a gente cultura atua de que maneira estamos tão yendo a que diferente nos da sientan cultura onde nós rechazados. estamos indo que a gente Por se ejemplo, sente, ¿te gustan los ejemplos? que a pessoa não aceita a gente. ¿Cómo somos los latinos? Por exemplo, A como ver, são comparamos con los chicos allá. ¿Cómo somos los latinos? Nosotros vamos, nos somos conocemos, no latinos? nos A hablamos, gente no nos vai, se conocemos mucho, conhece, pero a nos gente damos un beso y conversa nos com o outro, abrazamos. dá um beijo e a gente ¿Cómo se se abraça. sintieron con eso? Más o menos. Como Que nos vocês se abracen sentiram gente com que isso? no los conoce. Que abracem vocês, pessoas que Raro, vocês nem conhecem. ¿no? Ah, se sente estranho. Raro. É Pero si estranho. nosotros acá, Mas se a Brasil, gente aqui, no Argentina, Chile, Brasil, na Argentina, venimos y saludamos y se a hacemos gente vem e así, saluda, sienten, né, cumprimenta, só com uma "Ah, mãozinha assim qué de longe, como saludo, ¿no?" vocês sentem? Ah, Bueno, estranho, essa pessoa fíjense, dos cosas não é muito. totalmente diferentes que nos hacen sentir como, Veja, bueno, são duas coisas totalmente es una diferentes cultura diferente. que Eso nos hace sentir faz a gente rechazados. sentir. Y les comparto algunas experiencias de voluntarios. Bom, quero compartilhar algumas Al llegar al experiências país tuve un voluntárias. shock, hasta escucharlos hablar fue choqueante. ¿Sí? Ao chegar ao país, Imagínense eu tive um llegar choque. Até a un escutar lugar y foi um escuchar choque para mim. Quando eu chego num donde lugar no e se escuto entiende as nada, no pessoas sabes si te falando están chinês, retando, onde eu não si te sei se están eles estão diciendo buenos brigando días, comigo no sabes. e Para mí al se eles principio estão de fue todo nuevo y bem-vindos. quería A gente não tem experimentar. nem ideia do que estão También falando. me sentía al Para mim, ao extraño, princípio, foi pero tudo novo e eu también queria extraño a mis explicar. Era hijos. raro, era estranho. Extraño lo que dejé atrás. Por eso me siento aislado. Eu tinha saudades daquilo que tinha ficado Vamos a para la segunda trás. etapa. Vamos ¿Estamos à bien? segunda etapa. ¿Sí? Estamos Segunda bem? etapa. Esta etapa creo que es la más difícil Essa segunda etapa eu acho que é a mais porque difícil, es una etapa en donde se sufre un porque poquito é uma más. etapa onde a Es la gente etapa de sofre la muito negación. mais. Negación Essa etapa de porque negação. empiezo a querer negar Negação, porque eu todo esto começo nuevo a que estoy querer conociendo. negar tudo Empiezo a isso de novo que eu estou comparar conhecendo. E mi eu começo a cultura comparar con a la minha cultura cultura la nueva que com a llego ahora cultura y que na qual eu acabo de estou conocer. inserido, na qual eu estou tentando conhecer. Porque en Argentina las cosas se hacen así. ¿Cómo Porque na no se Argentina as hace? coisas se fazem La assim, gente no se da cuenta. as pessoas não entendem. Porque en Brasil Porque no hay Brasil, frutas. ¿Cómo puede ai, ser que tem acá no haya muito mais frutas y frutas. verduras y cosas E como simples? pode ser que aqui não Empezamos a existam comparar essas frutas? E olha, y são se coisas empiezan a simples. E a distanciar gente começa a comparar de e começa a fazer la a gente cultura ficar cada local. vez mais longe da cultura na qual a Por lo gente general, está. lo Em que nosotros geral, no conocemos o que a gente produce não inseguridad. conhece ¿Sí nos o no? produz insegurança. Ah, si no lo conozco, algo malo debe haber ahí atrás. E Algo algo ruim raro debe haber ahí atrás. existe Y por por lo trás disso, eu general, fico pensando. lo que me produce inseguridad Em geral, o que me empiezo a gera formar una idea, insegurança ¿sí? Un prejuicio. é que eu começo a formar um ¿Qué prejuicio? preconceito. E o que é preconceito? Una idea así que me voy formando antes de tiempo, antes de Uma conocer. ideia que eu vou Entonces, formando antes do ya, tempo. ya me produce inseguridad, ya me formé una idea. Y por lo Então, general lo que já gerou conozco me inseguridade, da miedo, já formou uma ideia, fico com medo. E quando eu estou com medo, rechazo, eu por las nego. dudas. Por via das ¿Sí? ¿No dúvidas, les eu pasa que estou a veces negando.
una persona actúa diferente. Não acontece com você que às vezes alguma pessoa faz alguma coisa diferente, não gostou, e o que você faz? Ah, vou para outro lugar. O yo soy rara. Ó, eu sou estranho. ¿Sí? Lo hacemos, ¿no? Entonces, Sim, todo a lo que gente yo faz no isso. conozco, Então, tudo que a gente não me hago una conhece, idea y ya lo rechazo por eu las armo uma ideia e eu já Esa es una de nego las em etapas más seguida. difíciles. Por que Porque essa é uma al estar etapa yo das mais comparando difíceis? mi cultura Porque eu con la estou que está comparando acá, a minha me empiezo a cultura alejar. com a cultura da Me pessoa empiezo a daqui, alejar. então eu começo a me Muy distanciar difícil. cada vez mais. Entonces me empiezo a dar cuenta que la sopa Então eu começo a perceber que a que sopa dan todos los días, que dão voy a todos tener que os tomar dias, el eu resto vou ter del que año. tomar todos os dias do ano. No quiero exponerte, pero ¿hay algo acá que no te gusta? Eu não quero te expor, mas existe alguma coisa aqui que você ¿Nada? não gosta? Todo, bueno. Nada? Bom, você gosta de tudo, tudo bem. Mucha masa. ¡Ah, qué rico! Ah, aqui tem muita massa. ¿Cómo puede ser? Ah, Bueno, acá nuestro compañero dijo mucho pan, mucha masa, ¿no? aqui tem muito Claro, ellos pão e comen pan y muita bastante massa. fruta, Aqui está nosotros dizendo o companheiro. factura, todo eso tan Bom, rico. enquanto às vezes os outros comam Bueno, frutas, a gente aqui entonces, come o croissant, as todos los días fatias. tienen que comer pan. Todos los Todos días os tienen que dias comer você tem que tarta. comer pão. Todos los días tienen que Todos os comer dias você tem que fideos, comer pasta. torta salgada, Entonces te macarrão, empezás a dar outras cuenta de eso que massas. Então você começa a dar a siempre te volta e molesta começa un a poquito, pensar que ¿entendés? é Cada isso que no uno começo cambia. te incomodava um Eso es lo pouco, difícil, você vai se que adaptando. empiezo a comparar con Então eu mi começo país. a comparar Entonces com o meu país. me empieza a molestar, ya E me isso empiezo a começa a me enojar. incomodar. Y yo Começo a ficar empiezo como a bravo. recordar E eu começo a varios lembrar voluntarios y vários sus enojos, ¿no? voluntários Pero no puede ser como que eles iam hagan eso. ficando Eso bravos. no Como es pode fácil ser que de eles otra façam manera. isso? Porque não é mais fácil de outro No jeito. Por saben, que eles estão atuando no assim? conocen otra cosa, Eles por não eso sabem, eles não actúan así. conhecem outra coisa, por isso eles atuam assim. Y evaluando un poquito, estudiando este tema, E empecé a avaliando um ver pouquinho, entrevistas que estudando había esse escrito tema, eu anteriores comecei a y ver empecé a outras recordar y entrevistas agregué anteriores, esta comecei a partecita que no lembrar, la tenía antes, e tem de essa parte algo que eu não tinha em que conta antes, perjudica quizás o que no ayuda a pasar esta etapa tan alguma difícil, coisa que não que es el ajuda no a passar puedo essa etapa de y negação no é quiero. eu não posso e eu não. No puedes, es que no puedo hacer las cosas como las Você hacen diz, eu acá. não posso No fazer as coisas puedo como eles fazem aceptar. aqui. Eu não posso aceitar isso. Y muchas veces hablo con los voluntarios y les Muitas digo, es vezes eu que falo com os voluntários e eu tienes que digo, não é aceptar que você tem que todo aceitar lo que se hace en esta cultura, porque si tudo está en o que contra de eles tus fazem nessa principios, cultura, porque está en se isso contra está de em tus contra dos principios y seus eso hay que respetar. princípios, então a gente Pero tem hay que que respeitar. entender Mas eu por tenho qué que esa entender. persona Por quê? Porque actúa essa de esa manera. Hay pessoa que entender atua por qué esa dessa maneira. cultura E eu tenho que actúa de esa entender manera. por que que essa cultura Y faz siempre as coisas cuento dessa este maneira. ejemplo E eu sempre conto porque esse para mí fue exemplo, porque significativo. para mim foi muito significativo. Hace 9 años cuando llegamos allá, Fazem 9 anos quando nós primer chegamos lá. sábado, Primeiro sábado, y algunos ya lo escucharon, por eso se sonríen. algumas pessoas já Primer conhecem, assim, sábado rindo. que llegamos Primeiro con sábado que a Marcelo, gente chegou com estábamos meu los dos, esposo, y las Marcelo, personas que nos invitaron a trabajar para ellos as pessoas que nos convidaram para vieron, trabalhar para eles, primeiro, saludaron a la persona que estaba al lado mío, que cumprimentaram a era un pessoa que estava do señor, meu lado, que era um pasaron sobre senhor, mí y passaram por saludaron a mim Marcelo, e saludaram, Sí. cumprimentaram o meu esposo. ¿no? Que Yo siempre raro. invito a las mujeres Parece que eles evitam para as que me mulheres. muestren su apoyo, mujeres. Como si hubieran Oi, sentado mulheres, é para que vocês sí, vejam o vamos a apoio ver que eu esto. tinha. Ay, así tranquilas, chicas. E como eu me senti tranquila, assim, ¿Bien? me senti Ay, esa bem. cara me gustó. Não, Así, não, así me fiquei sentí yo, muito incomodada com molesta. isso. Pero Muito al principio incomodada. me enojó mucho y después de a No poco começo eu fui estava muito conociendo la incomodada. cultura, Depois eu fui tratando de entendendo a entender cultura y que en realidad era e vi que, respeto, em una realidade, forma de mostrar respeto hacia mí uma forma y de hacia mostrar Marcelo. respeito para mim e para o Marcelo é que eles Si não yo me me hubiera não quedado cumprimentassem ahí, as no puedes mulheres. entender esto. Esto E está eu mal. não Yo soy una pensei, não persona, posso necesito entender isso. respeto. Isso está mal, eu sou uma Hubiera pessoa, podido preciso de entender y respeito. tratar de seguir Eu não podia avanzando entender e con tratar esta de seguir cultura para que avançando. si E yo eu quiero precisava avançar e servir mejor, conhecer a cultura para que eu tengo que pudesse entender. servir melhor. Então, se eu quero servir melhor, eu tenho que El no quiero. conhecer melhor.
Me acuerdo de un Não ejemplo, quero. voluntaria ella. Su Eu me lembro, primera por etapa exemplo, había sido uma difícil porque voluntária, había a vivido primeira la etapa misma dela trauma tinha de sido ¿por qué estoy muito acá? difícil, e ela se perguntava: o que que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar No aqui, tendría que eu haber venido. me equivoquei, eu não Pasó tinha esa que ter primera vindo aqui. etapa, segunda Passou etapa, essa primeira etapa, dice, veio a yo sé que segunda, tengo que hacerlo así, pero no quiero. e então ela pensava: eu sei que eu tenho que Porque no fazer quiero. assim, mas eu não Y si quero. no quiero, no lo voy a hacer. E se eu não quero, eu não vou fazer. Voluntaria, Então, voluntária, con muchas voluntária habilidades, pero com ella se muita, decía, mas muitas esto no. habilidades. Mas Yo ela lo dizia: voy a hacer si não quiero, quero. no porque me Eu, lo pidan. eu vou fazer se eu quero, não porque vocês estão me pedindo. Muy difícil É muito pasar de una difícil etapa a otra para conocer la passar de cultura uma si yo me etapa quedo en a el outra para no conhecer quiero. a cultura, se eu me quero, se eu Otras fico com experiencias. isso de eu não quero. Outras experiências, vamos falar. En esta etapa no quería tener contacto con la gente del país. Fue Nessa el etapa, eu não momento que queria ter más contato com as extrañé. pessoas do país. Foi o momento que eu Empiezas a mais darte cuenta de senti las cosas saudades que do no te meu país. gustan, la Comecei a comida me que no te dar conta encanta, das coisas que eu y não no entendés el gostava, idioma y parece vi que que a nunca comida vas a não era entender. tão gostosa e eu não entendia o Hace idioma e 2 parece que meses nos nunca ia encontramos con un entender. voluntario que estaba sirviendo en 2 vezes eu Italia. me encontrei com um voluntário que Y estava si ustedes se servindo na pueden acordar, el Itália. italiano es diferente, Vocês podem, se parecido, vocês podem comparar, você vê o pero para italiano é ella diferente, mas tem algumas era muy similitudes com os difícil y le argentinos. estaba siendo muy difícil tratar de Mas para aprender el ela idioma y ella pensaba era que nunca lo iba a muito aprender. difícil e ela pensava que Hablé ela con ellos nunca el ia aprender o miércoles. idioma. Hey, estoy aprendiendo algo de italiano. E então eu falei com ela, em 2 semanas ela me disse: Como "Ah, toda tô aprendendo etapa, alguma coisa de italiano". también se pasa. Como Y toda vamos etapa, a la a tercera. Esta etapa más passou linda. também. Então vamos para a terceira etapa. Essa Si mais, yo quiero é mais pasar de la linda, é mais negación, legal. tengo que saltar el no puedo, tengo que saltar el no quiero Eu estou na y empezar a negação, observar eu la preciso cultura del passar para a otro. próxima Tengo que etapa, empezar que a é ver. observação. Tenho que Cuando ver. vos vas al mar, vas a la playa, Quando te das você cuenta vai que para no a ves. praia, o que você vê? Otra cosa es cuando te tirás. E uma coisa ¿No es lindo? é quando você vê, e outra é quando você Empezás a ver se cosas que joga no no mar. veías antes. Quizás en Mar del Plata está un poco sucio, pero bueno, imaginémonos Quem en sabe lá em Mar Brasil, del Plata é meio Sudamérica. sujo, mas vamos pensar nas praias do Te Brasil, miras da y empezás América a ver otras Central. cosas que no veías antes. Lo mismo, Você começa a olhar e ver outras coisas que você não via. empezás a tener una relación más neutral. Assim é essa Científica. Ya espécie, no você comparo começa a ter uma tanto, relação mi mais cultura es mejor. neutra. Eu já não Tiene que ser así. comparo tanto, A, dizendo que a minha cultura é em, melhor, bueno, ellos tienen esta historia, mas eu reconheço ellos que se manejan tem de a esa sua manera. história, que Tengo que eles lidam com conocer isso de maneira esta diferente. cultura Eu para poder preciso empezar a conhecer essa entender cultura para esta começar cultura. a ¿Cuál es entender la essa mejor manera cultura. de conocerla? Qual é a melhor maneira de conhecer Empezar a a juntarse cultura? con personas locales. Começar a se juntar com ¿Sí? pessoas Y do eso lugar. también les puede servir a los que son extranjeros acá. E isso Muchas também veces serve muito para os que são intentamos buscar estrangeiros aqui na Argentina. juntarnos entre Muitas nosotros. vezes a gente ¿Saben se qué? Es junta salud también. só Porque a com veces as pessoas da nossa necesitamos cultura. esa Isso é uma cosa de la luta, cultura en donde te porque às sentís vezes calentito, a te gente sentís precisa bien. se juntar com as Pero pessoas do sí lugar para ir necesitamos conhecendo. también salirnos un poco de eso y mezclarnos con las personas locales para Eu empezar sei a que é legal, às entender vezes, a gente se también juntar ellos. com gente da nossa Porque ellos cultura. viven de Isso esa aquece o manera, nosso coração. porque Mas é piensan de bom a esa gente manera, sair, se porque su juntar, historia para a gente también poder los hizo entender vivir a de esa manera. história deles e por que eles pensam dessa maneira. Entonces, si yo me doy lugar Então, se eu a dou lugar meterme, a observar, a empiezo a entrar numa querer nova conocer más. cultura e a observar, eu vou querer conhecer Y mais, quizás ya las cada vez facturas no van mais. a ser tan malas. E quem sabe as Y me va a facturas empezar já não gustar un vão poco ser más. tão más Y e vou me empiezo a ambientando. respetar, Eu começo a como me respeitar, pasó a mí, bueno, su como forma aconteceu de comigo. respetar Minha a forma la de mujer y respeitar a a mulher su esposo, a su pareja, e ao es esposo esta. Bueno, era não cumprimentar a mulher. vamos a respetarlo. Ok, vamos respeitar. Empiezo a entender por qué actúan así. E eu começo a Y el entender por respeto es que eles importante. atuam assim. E o Porque respeito é si yo no muito respeto a la importante. persona Porque se o eu a la não cultura a la cual respeito estoy a sirviendo, yo no voy pessoa, a entender a qué pasó. cultura que eu estou Y servindo, necesitamos que sea así, porque eu não nosotros coloco o también meu coração necesitamos ali. disfrutar lo que E a estamos gente haciendo. precisa desfrutar Algunas daquilo que a gente está experiencias. fazendo. Vamos contar Y a algumas poco las cosas que al principio te llamaban la pouco a atención ya pouco, se as van coisas que ao haciendo princípio te cotidianas. chamavam a Empiezan a atenção ser un vão poquito se tornando rutinas. familiares e cotidianas. El año pasado, No a ano fin de año, passado, no fim do ano,
en una de las primeras entrevistas de una voluntaria que recién Numa había das primeiras llegado, entrevistas de uma decía, voluntária que tinha yo acabado no de sé chegar, si me voy a animar a andar en esse colectivo chiquitito, então ela disse: eu não sei todos se me juntos, animo a andar nesse que a ônibus veces aí tão pequenininho, tanta gente la aí dentro. gente tiene olor. Às vezes as pessoas têm um cheiro Yo ruim. creo que, bueno, voy a usar mis Eu ahorros acho para pagar que taxi. tá, vou usar minhas Así economias que, para pagar um táxi e vou me mobilizar com bueno, táxi. Tudo está bem, bien, tudo bem. eso es lo que hay acá, eso es lo que Isso é o se que tem usa acá. aqui, é o que se usa Para aqui. finalizar su E para voluntariado, terminar o una de las voluntariado preguntas fue dela, esa. uma ¿Y cómo das fue perguntas foi essa. E como andar foi en Mayhuaca? andar ¿Cómo fue andar en ese colectivito nesse chiquitito, ônibus todos hacinados? pequenininho, Ah, ya está, cheio ya me de acostumbré. gente? E ela ¿Sí? disse: bom, Porque acostumada, muchas cosas es cuestión de costumbre. porque Muchas muitas cosas es coisas é cuestión de questão de costume, animarse, de ir é y questão de se hacer. animar, de ir e fazer. Descubres cómo manejarte en el medio que te toca Você vivir vai y te da descobrir igual como terminar con lidar vista no en todo meio que alto. você está vivendo. E você Puedo quedarme acá un vai se ratito. dar conta de que existe algo El mais voluntario va a além de servir, tudo isso. pero va a disfrutar en su servicio. O voluntário, Quando ele uno vai para va, servir, mas conoce ele la precisa cultura, desfrutar do serviço. conoce las Então, quando ele personas, vai e ele conhece a también empezás cultura, a darte as cuenta por qué pessoas, sos vos ele el que começa estás então ahí a se dar y no es conta, otra porque persona. é você que está aí, não é outra ¿Quién eres pessoa. vos que Dios vio O y que que será te que llevó a você vos tem y que no que llevó a Deus otra viu persona? e que Deus escolheu você ¿Por para qué ir Mati com fue outra allá? pessoa? ¿Por qué Samu fue allá y Por no que la tal otra pessoa foi persona? para aquele Entonces lugar? Por que ahí tal es pessoa foi donde para es outro e tu não outro? relación con Então, Dios, você en vai donde ver que a Él te sua muestra relação que hay com algo que Deus vos tenés, é no onde Deus solamente porque mostra sepas que inglés, aquilo que você no tem, solamente porque sepas español o sepas não somente porque você sabe o fútbol o idioma, ou sepas porque você la sabe habilidad que jogar te haya futebol, llevado allá, ou porque sino qualquer porque hay seja a algo que habilidade, vos personalmente mas porque é algo tenés que você, para sumar. pessoalmente, tem para somar. Por Algo que isso tengas eu que aprender sonho. de seguro, pero hay algo Então, que tem vos algo que a tenés que gente Dios precisa quiere aprender do que lo zero. dejes en ese lugar. Mas Eso Deus es te tan leva personal, também com seus tan talentos, personal. porque Ele quer que você Y deixe una isso cosa no que lugar onde observé você vai. E es que uma coisa aquellas que eu personas que se observei dedicaram é que aquelas a pessoas que tratar de se conocerlo, a dedicaram tratar de a verlo, tentar de a estar conhecer, en consonancia con Dios, son las que mejor la pasaron. a estar em No conexão digo com son las que Deus, más são as sirvieron pessoas que o los que mejor melhor sirvieron, desfrutaram do voluntariado. sino son los que mejor pasaron ese momento. ¿Sirvieron bien? Sí, São as pessoas que pero mais Dios quiere que desfrutam desse disfrutes el momento, servicio. porque Deus quer que Eso você es. desfruta Pero eso do depende de serviço. vos Mas isso y vai de Dios. depender de você Ustedes dos e de juntos, Deus. no separados. Vocês dois juntos, não separados. Bueno, vamos por la integración. ¿Cómo voy de tiempo? Então vamos Bien. com a integração. Como estou com tempo? Integración. Después que ya Integração. más o menos conocí a las personas, Depois que eu já conocí el conheci mais lugar, ou ya empecé menos a as ver qué cosas me pessoas, o gustan, lugar, já sei quais viene são la as coisas etapa que eu de gosto, vem integración. a etapa de ¿Cuántos integração. se probaron zapatos del otro? Este ejemplo me encanta. Quantos já provaram sapato de outra pessoa? ¿Sí? ¿Zapatos más grandes? Sapatos ¿Sí? ¿Es cómodo? maiores são cômodos para os pés? Más o menos, no, no es cómodo. Mais ou ¿Zapatos menos. más chicos? Sapatos pequenos, O sea, no solamente que no es cómodo, sino que duele. além de não ser ¿Sí? cômodo, dói o pé. Eso es empatía cultural. E isso é empatia No es cultural. cómodo. Não No é es cómodo cômodo. tratar de ponerte en el lugar de una Não é cultura que vos no cômodo entendés. tentar se colocar Pero no si lugar de uma cultura que si você não empezás a tem. hacer inmersión, si empezás a Mas observar, se si empezás você a começa conocer a fazer más o menos, vas a imersão e empezar a entender observar, por qué las você vai personas começar a piensan de esa manera. entender porque as Es pessoas todo un pensam proceso, assim, es e é difícil. todo um processo. Y É en esta difícil, etapa, mas luego de nessa observar, etapa de observar, luego de tratar de entender, logo de luego tratar de de tratar de entender, ponerme en el lugar de esa persona, de esa logo de tratar de cultura, me colocar no empiezo a lugar da entender pessoa e da outra qué cultura, valores me começo a gustan de esa cultura. entender quais são os Y se van a valores que empezar a eu dar cuenta gosto que hay dessa cosas de esa cultura. cultura que le gustan más E que você de la vai cultura de la perceber cual que ustedes existem son. coisas que você gosta mais ¿Sí o dessa no? cultura do que da sua própria. Hay valores que son Não. más lindos, hay cosas que son más lindas. Existem valores que Y são en mais esta, lindos.
me acuerdo hace unos meses estaba hablando Eu até me lembro con un daqui, voluntario faz uns de meses eu estava falando com Sudamérica um y voluntário él me aqui decía, de es que si yo Sudamérica, pienso eso, soy un traidor, porque si se e, llegan a e ele enterar me dizia, se eu penso isso, eu sou um traidor. de Brasil, Porque se no Brasil que eles yo chegam a se pienso enterar así, de que eu penso assim, entonces então empezamos a darnos cuenta y empezamos a ser más começamos a nos dar independientes de los conta determinismos culturales que nosotros traemos de nuestra cultura. de que a Valga gente la é mais redundancia. Hay independente dos cosas que nosotros determinismos traemos de nuestra culturais que a cultura gente que traz da pensamos que nossa própria están bien. cultura. A Y gente tem siempre coisas las na nossa vivimos así cultura porque que a nos gente han sido pensa que está enseñadas bem, así. porque a gente sempre Cuando viu assim. vamos a vivir a otra cultura, Mas quando a gente vai viver em empezamos a ver outra otras cultura, cosas y a gente empezamos a começa saber a ver por qué outras actúan coisas, así en esa cultura. Empezamos a decir, entendemos pero esto por no que está eles bien. atuam assim, e a gente pensa, não, mas Y assim é cuando melhor. empezamos a evaluar de esa manera, E quando a gente empezamos a começa a decir, avaliar dessa bueno, maneira, a gente começa a yo dizer, quiero eso. tá bom, eu quero Eso lo isso. quiero para mi vida. Isso eu quero para Y minha como vida. quiero para mi vida, me acerco un E poquito más quando a las eu quero para personas minha locales. vida, Me eu me acerco un poquito aproximo cada vez das más. pessoas locais. Algunos ejemplos. Alguns exemplos. Finalmente me adapté, me sentía como en casa. Finalmente eu me adaptei, eu me sentia Una em chica casa. en una de las Uma entrevistas hace menina, algunos numa años, dessas me dijo que entrevistas, todavía mantiene la costumbre de disse sacarse los zapatos antes de que, entrar a la casa. que ainda tem o En costume de Argentina no tirar os llega a ser sapatos así. En quando Brasil ela entra na casa. tampoco. No sé E qué no otro país Brasil hay. não tem aqui, nem En na Chile Argentina. tampoco. Bueno, en ningún país de Sudamérica que yo sepa Em se nenhum hace. país da Pero Sudamérica que eu saiba, en esta cultura se hace porque es mas importante. nessa cultura se faz, porque Esta é chica, assim, é da cuando cultura lo mesmo. entendió, E essa menina cuando lo entendeu, aceptó, lo quando adoptó. aceitou, Y ela pasan adotou los para a vida años dela tirar os sapatos antes de entrar y em ella casa. mantiene E é algo que exactamente ela mantém até esa misma hoje. conducta. Y es en este momento donde aprendes en E é realidad nesse a depender momento de quando Dios. você aprende, Aprendes en de verdad a verdade, hablarle y a esforzarte por depender de oírlo. Deus. Você Hoy el aprende pastor de decía, verdade a hay falar momentos en que te com sentís Deus. solo. E Y você vai son dizer para ele esos que existem momentos el momentos único que você vai sentir que está sozinho. es Dios. E são Y nesses son en esos momentos que Deus momentos que Él está te do va a ir seu lado. mostrando qué hacer. E é nesse momento que Porque Deus fala com você e te quieras mostra o o no, que você estás deve en otro fazer. lugar. Porque você está em outro lugar. Como probarse otros zapatos, a veces Como, por es exemplo, doloroso provar estar en sapatos ese lugar. diferentes. Pero Dios no te va a dejar solo y va a estar ahí. Deus nunca te vai deixar você Última etapa, sozinho, sempre vai estar com você. habituación. E a última etapa, Esta etapa yo no habituar-se. la encontré en ninguna bibliografía. Pero me Essa animé etapa eu não a encontrei em agregarlo en nenhuma mi referência teoría porque bibliográfica. Mas eu la he coloquei observado na minha palestra, porque eu muchas tenho observado isso veces en nuestro muitas equipo de vezes voluntarios a lo largo de estos na nossa últimos equipe de 9 años. voluntários ao longo desses últimos 9 anos. Ahora hace frío, ¿no? Pero ahora Agora cuando faz llegue el frio, por invierno, hace un exemplo. poquito más de frío y te Quando dan chega ganas no de ir a inverno que bañarse. faz mais frio e Cuesta un poco, sem ¿no? vontade de tomar Bastante banho, frío. custa ir tomar Sacar banho? la ropa, Ah, mas tá bañarse. frio. Ai, tem que Cuesta tirar roupa, tomar un banho. poquito. Custa, Cuando custa. te metes abajo del agua calentita, Quando você entra debaixo daquela água quentinha. qué rico, dice ella, sí, Ai, que lindo! tenés que salir. E você tem que sair. Ay, no quiero Ai, salir. não Salvo quero que sair se te acabe el agua. desse Pero quentinho. A não ser que tenés termine que a água salir. quente. Mas você não quer Es sair. lo mismo con esta etapa. É a Es una mesma etapa de coisa com essa etapa. acostumbramiento. É a etapa onde você Es se una etapa en la que acostuma. me costó tanto llegar hasta ahí. É uma etapa na qual você fala assim: olha, Ay, ya me custou costó, tanto para mim ya me chegar quiero aí, quedar. mas a hora que eu Entonces, cheguei, agora eu fico aqui. empieza a haber un conflicto en nuestros voluntarios Então você entre começa a viver um quedarse conflito, isso y acontece com os quedarse. O voluntários, tienen que entre ficar volver no a lugar ou voltar para o cumplir seu sus país carreras, de porque origem, tienen que porque volver às a vezes mirar tem que sus voltar para terminar graduaciones a acá, porque faculdade, tienen muchas cosas que tem volver que a voltar completar, para o seu país, ou coisas o que se ele precisa quedan completar allá no donde país, ya encontraron ou eles qué ficam tener que lá no hacer, país onde já cómo hacerlo, porque encontraram os encontraron que Dios costumes, tenía algo para ellos ahí. ou encontraram ali que Entonces, Deus tinha algo no, para eles fazer. empiezan a sentir ese sentimiento de desarraigo entre lo que Dios les dijo que Então, tenían eles que hacer, começam a esa cosa sentir donde ya essa encontraron questão su de, ai, que métier, difícil, desapegar su cosa disso. para hacer, a ir y empezar a buscarlo en la nueva cultura o en su cultura que habían dejado atrás. E então eles começam a tentar buscar isso de volta na cultura deles que eles deixaram Como atrás. les decía, a veces estas etapas son
Como eu dizia para vocês, às Aunque vezes essas las etapas são etapas, dependiendo de lineares, la situación, también e pueden às ser vezes elas similares são de acuerdo a lo que yo circulares, observé y evalué a de lo largo de acordo com o estos que eu años. observei ao longo desses anos de Pero voluntariado. también Mas cuando un também, voluntario vuelve a su quando o cultura, voluntário volta empieza para a a sua vivir cultura, cada una de esas etapas, ele porque vive tiene por novamente diferente. cada uma dessas Y etapas, además porque ele todo está cambió voltando cuando para ya algo que ele estuvo já não un estava año mais o 2 acostumado. años. Pero cuando volvió, él también cambió y tiene que volver a ver. ¿Está bien? Então, quando ele No, volta, ya mis ele tem amigos que son viver diferentes, yo no soy la novamente misma, tengo todos que os volver a cursar cambios. y mis compañeros no son los mismos. Então, você Mi volta, familia você vê tuvo seus otras companheiros que vivencias. já não são os mesmos, Tampoco a sua entienden própria todo porque no família, às vezes, entienden lo que fue. tiveram La persona que outras se quedó no vivências, entiende e às vezes eles emocionalmente não lo que fue vivir entendem por que allá. você está Entonces a diferente. veces hasta cansa que le cuentes Às todo vezes, el a tiempo família lo fica que até fue vivir cansada de allá. você ter ¿Sí? todo o tempo contando Me sobre as suas sonríen algunos histórias. porque es así. E Entonces alguns estão es rindo como porque sabem que é assim. regularse, ¿no? Y Então, a acostumbrarse gente precisa a esa regular nueva isso daí cultura o a la e cultura que era mía acostumar-se à y sua empieza a nova vivir cultura ou à todas sua própria estas cultura quando etapas você otra volta. vez. E viver novamente todas Y as etapas. ayer, sí, ayer o antes de ayer, cuando ya estaba Ontem, cerrando antes de este ontem, tema, quando eu estava terminando esse tema, estaba tratando de buscar un versículo eu estava que tentando pueda buscar um como versículo bíblico acomodarse que a lo pudesse que se quería decir. acomodar Y ao me que eu encontré quisesse con este dizer. versículo, Então, Deuteronomio eu encontrei esse 31, versículo 6. de Deuteronômio Sean 31:6. fuertes y Sejam valientes. fortes e valentes. No teman ni se Não asusten ante temam e esas nem se naciones, pues assustem el diante Señor su dessas Dios nações, siempre los porque o acompañará. Senhor, seu Deus, sempre os acompanhará. La contextualización Os deixará e nem os es un abandonará. proceso difícil. Tiene Bom, a sus etapas contextualização y numa le nova llamamos etapas cultura é um porque son processo situaciones difícil, que van pasando. tem etapas, e a gente chama de Entonces, etapas porque são processos que vão passando, não é que pero eles hay que ficam ser fuerte, sempre, mas a gente hay que precisa ser ser valiente para forte, enfrentar cada ser una de ellas valente para enfrentar y cada uma no dessas tenemos que etapas. asustarnos E não tem, a gente não precisa de ficar enfrentar esas assustado. naciones. No sé si A te va a gente não tocar tem que ser voluntario ficar también. assustado No sé para si te va a enfrentar tocar essas en nações. México, no E eu sé não si te sei va se a vai tocar tocar en você ser um Central, voluntário na en Itália, Chile, en na Brasil, no África, no sé qué Chile, nación no Brasil. Eu não sei es qual la é a que vas a tener nação que conocer que você vai ter y que a la cual vas a conhecer tener que servir. e a qual você vai ter que Pero no servir. tengas miedo. Mas não ¿Por qué? tenha medo. Por qué? Porque Dios nunca los Porque dejará Deus ni los nunca abandonará. deixará vocês e En nem vai todos estos abandonar años, vocês. sí Em vi que todos hubo esses problemas. anos, eu tive Hubo muitos problemas. problemas. En todos estos años vi voluntarios Todos llorar, estes anos, pero eu vi también muitos vi voluntários voluntarios chorando, reír mas eu y também vi disfrutar. muitos voluntários que Y riram voluntarios e que encontraron desfrutaram. Voluntários su que objetivo en la vida. encontraram o seu objetivo na vida. Ellos encontraron esa cosa que hicieron, por eso estoy en Eles este mundo, encontraram essa por eso coisinha de estoy tá, acá. por isso Deus me mandou aqui, Y por eso es lo isso eu importante. estou aqui. E isso, Tenemos que o enfrentar mais lo que nos toca importante, enfrentar. temos Tenemos que que ir a donde enfrentar o que tenemos nos que ir. toca O sea, si enfrentar e queremos vivir, teremos que si sos ir argentino, aonde nos tenés que toca servir en ir. Argentina. Bueno, Às tampoco es vezes eso. você é argentino e vai servir na Argentina, mas às vezes você vai para outro lugar. Entonces, Dios Então, no te va a dejar, no te Deus va a não abandonar, vai deixar porque você, não siempre, vai te siempre va a abandonar. estar con nosotros. Ele Y si te toca sempre, pasar cada sempre una vai de esas estar com etapas, a gente. hacelo. E se você tiver Con que passar valentía por todas y essas con amor. etapas, vá forte e valente, porque Deus está com você. Tudo bem. Muito obrigada, Cecília. Muy bien. Gracias por traernos esto. Realmente Muito obrigado por hemos nos trazer pasado, vamos isso. identificando A verdade é que el todos nós que proceso, passamos va por identificando isso, y es bueno identificarlas también, identificamos ¿sí? essas Para que etapas, a gente sepamos vai y cómo sabendo podemos que a gente já poder passou e a gente entende como a sobrellevarlas de gente la pode mejor manera enfrentar posible. essas situações. Queremos solo un momento, sé que el tiempo Queremos só um está avanzando. momentinho. Eu Nos sei quedan que o 4 tempo está minutos, nos quedan avançando. las Temos 6:30. 4 minutos. Solamente preguntar si hay alguna pregunta, ¿sí? Quero Si perguntar hay se alguna pregunta existe en el chat alguma del Zoom, pergunta. la pueden Vamos escribir ver se ahí tem alguma y la pergunta vamos no a chat do trasladar hasta Zoom. aquí. De alguna cosa que quedó allí que les gustaría sacar provecho, que tenemos a Ceci aquí y puede... Se tem alguma pergunta que a gente preguntas, pudesse aproveitar a levanten Cecília la aqui, mano. vocês podem fazer, podem escrever no chat também. Sí, Bren. Sim. Ahí está. Lugar de servicio. Digo la pregunta para... Ok. ¿Dónde sirvieron? En Asia Central. Bom, eles serviram na Ásia Central. Foi perguntado onde eles serviram.
Muy bien, ¿algo más? Alguma pergunta mais? Ok. ¿Sí? Cada ano existe a possibilidade de integrar-se para servir? Está Hay aqui una no pregunta chat. del chat. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice si cada año hay una posibilidad de integrarse para servir, ¿sí? Imagino que puede ser más direccionado a los proyectos que se encuentran en Asia Central, Eu pero imagino también que la isso pregunta está puede ser relacionado para à otro Ásia tipo de proyectos fuera Central, mas de também Asia. pode ser para Bueno, qualquer lo outro bueno que projeto. tenemos ahora es que O tenemos bom proyectos que se van abriendo é y que a se van gente tem projeto reabriendo agora que todos los estão años. abrindo e reabrindo todos os Em, anos. Así que lo principal es anotarse Assim que o en la principal é se página de inscrever beautyfaith.com. na Ahí página, van a ver, llenan su perfil, van a ver todos los vão lugares de preencher o servicio que perfil, ustedes vão ver quieren, todos os que tienen lugares de posibilidad de serviço, ir y hay onde existe a muchísimos, possibilidade hay que vocês muchísimos possam ir. lugares. E Si existem quieren muitos enseñar inglés, si lugares. quieren enseñar español, si Vocês quieren querem ensinar aprender inglês, fútbol, espanhol, si se querem quieren ser professor de ayudar en cocina, futebol, si quieren ou se ayudar querem en un ajudar a parque. cozinhar, ou Pero hay no muchísimo, ustedes jardim. no se pueden imaginar la Vocês não cantidad imaginam a de quantidade opciones que de tenemos, pero opções que sí tienen que vocês têm. anotarse en esa Mas página, sim, llenar vocês su precisam perfil se y anotar ahí na van a tener la página, preencher posibilidad o de ver perfil todas las e vão ver opciones a que tenemos para possibilidade de ofrecer. ver tudo o que vocês Muy têm bien, que de paso en la para escuela poder de servir. misión hay una clase que hablamos sobre esto, cómo Na escola usar de missão tem Google. uma Empezamos viernes que viene, classe. anótense, va a ser Bom, sumamente vamos útil. começar a semana que ¿Alguna vem. pregunta más? Sí, aquí. Es muy buena pregunta. Muy Si me buena pregunta. permitís, Ceci, lo digo para que quede allí también, lo escuchen. Pregunta en relación al tiempo, a los periodos. Eles Acá se habló estão de varias perguntando etapas. sobre o ¿Cuánto tiempo tempo. puede llevar esa etapa? Quanto Si es un tempo año, pode si es levar cada menos, uma si es das más. etapas? Um ano, Dale, menos ou mais? excelente pregunta. Muito Mira, boa pergunta. sí, como vos dijiste, depende de cada persona, Como pero você en disse, depende de promedio, cada según pessoa, lo que mas se em observó, no fue algo promédio, que evalué, de acordo pero com o que sí você observé observou, eso, mas sim eu observei, un mes y medio, dos, um mês e meio ou dependiendo dois, aislamiento. dependendo da Después de eso, pessoa, la leva relación. o isolamento. Dependiendo de las herramientas que tenga y de cómo pueda Dependendo das superar el ferramentas no que puedo tem a y el no quiero, pessoa e puede como durar você entre supera o 1 y não 2 posso e meses não más, quero, pode y durar después 2 ya para el meses, a etapa de cuarto, duração. quinto mes, E puede depois empezar do con la quarto, observación, quinto con la mês, aí você integración. começa com a Para el etapa de sexto, observação séptimo e mes ya está un poco integração. más tranquilo. Entre o sexto e o Pero vos me sétimo decís, para mês, el você já está voluntariado mais de un año, tranquilo, mais acostumado. ¿cómo puede ser que pase todo ese tiempo y Como pode recién ser que pueda passe servir los últimos tanto 4 meses? tempo e 5 recém meses. você vai começar a Es servir muy nos difícil últimos cuando la 4 cultura es meses? totalmente diferente, por É eso difícil quando a cultura vos é estamos totalmente pidiendo que los diferente. voluntarios, si pueden, vayan y Por se isso queden que 2 años, porque el segundo a año es gente está mucho más pedindo efectivo que os que el voluntários primero. fiquem por Pero lo aún menos así, si los últimos pelo menos 6 2 meses anos, porque o assim, primeros no meses segundo ano, o pueden serviço é muito mais acostumbrarse a hacer efetivo. el esfuerzo Porque aí y vocês já se, poder integrarse a la já se cultura y después se van acostumaram e 6 tal, e meses, 6 pode meses, se desempenhar melhor no trabalho. que al estar más acostumbrado se integra más y sirve mejor, Quando você ahí está ya se van a acostumado, poder você llegar. se integra e serve melhor. Muy buena pregunta. Muito ¿Alguna boa más? pergunta. ¿Será que hay? ¿Ahí hay una más? Existe alguma pergunta a mais? Ok, ahora en relación al Quanto dura, proyecto, mais ou todavía no menos, las o etapas, sino el projeto proyecto estándar, missionário? digamos, cuánto puede llegar a demorar o Bueno, a durar. como decía, lo decía, ¿no? El voluntariado, un año, por lo general, es lo que se publicita, se busca, Voluntariado normalmente se dura invita. ano, pelo que a gente vê nas Para publicidades. proyectos en donde la cultura es tan diferente y lleva Mas tanto para tiempo de esses projetos, acostumbramiento, quando a cultura piden é por lo tão general diferente, piden leva mais un año tempo y para o medio, un voluntário año se y medio y 2. acostumar. Então, a gente tem Eso está projetos bueno que podem también porque levar implica ano e meio ou inversión, 2 ¿no? anos. De parte de uno, del pasaje, de la visa, y está bueno É extenderlo lo muito máximo que se pueda, importante a gente ter em conta, porque isso justamente tem a ver com a teniendo esa visto, inversión quanto tempo, voluntaria por en quanto tempo pasajes você y vai demás, pedir. generalmente se E puede as tomar passagens menos tiempo também. y es más efectivo. Sí, pero no me quiero olvidar que también hay voluntariados que son más cortos. Ujú. Hay voluntariados Também que existem van desde voluntariados 3 que são mais meses, 6 curtos, alguns meses de 3 y en meses, adelante. 6 Este tipo meses de ou voluntarios son mais. más bien técnicos,
Esses voluntariados El curtos, eles são proyecto mais empieza en técnicos una e fecha práticos. y termina en una O fecha y projeto no tenemos termina numa excepciones, data ¿sí? Solo e tenemos termina em outra data, que é curto Pero no me período. quiero olvidar, y ahora Por ya la que favor. hace Mas eu também não quero propaganda esquecer, soy yo. Sí. Tenemos voluntariado online temos um en voluntariado nuestro online. campo, ¿sí? En Asia No Central, campo onde a para gente todos está, na aquellos Ásia que Central, para todos quieren aqueles ayudar, que querem pero ajudar, no pueden viajar mas não podem por viajar, diferentes razones, y por todos tenemos diferentes nuestras razones para razões. no poder viajar ahora. A gente tem diferentes Tenemos razões un para não voluntariado poder en donde viajar. A gente podemos tem ayudar esse de manera voluntariado online. online Lo hacemos desde para que nuestra você casa possa con ajudar. A red de gente faz internet desde a minha 2 horas por casa, semana, quando a gente tem, nada más. desde a minha casa, Así se que eu tenho ya los acesso à invito internet, ahora, voy a aprovechar por si 2 tenés horas ganas de por ayudar. semana. Assim que eu já estou Sabes convidando español, vocês agora. seguramente, si Se sabes você inglés quer también. ajudar, Tenemos proyectos. temos Estamos projetos dessa empezando el modalidade. proyecto ahora, mañana tenemos un entrenamiento. Estamos começando Si o projeto querés, agora, amanhã a gente sumate. tem um Te treinamento. paso el dato. Se você quer, pode vir, Empezamos eu passo o una dado manera para de ayudar você diferente en e a esta gente era começa que es totalmente a online ajudar de uma y maneira totalmente diferente nessa remota era que y é que tenemos que totalmente acostumbrarnos online también e a servir remota. de la manera que el mundo se mueve. E a gente Muy também bien. tem que se acostumar a Le damos servir un de fuerte maneira aplauso una vez que más. funciona. Um aplauso para a Por doutora haber Cecília. disfrutado esta masterclass. Y entonces vamos a despedirnos, vamos a orar. Então agora a gente Pedirle se a Delia, que es despede nuestra orando. misionera, esto no Vamos estaba pedir a Evelyn que possa hablado, orar de para a gente. acompañar en esta oración de cierre. A Menciono oração otra vez de que si alguno no se anotó en encerramento. el form para recibir la Se certificación de esta alguém não se masterclass, anotou no form para fíjense receber o que la certificado, gente que por está favor, de se anote. forma virtual, Aqueles que está el estão form virtuais en el chat. também podem encontrar Y aqui no entonces chat o vamos a formulário para certificar de vocês forma receberem digital o certificado. el certificado de esta masterclass. Ahora sí vamos a orar y ya después de esto vamos a quedar. Agora vamos orar e depois a gente se despede. Inclinemos Oremos. nuestros rostros para orar. Inclinemos o rosto. Querido Padre Celestial que estás en los Querido cielos, Señor, Deus que está muchas nos gracias céus, porque nos muito permites también obrigado, sentir porque o de tu Senhor nos presencia en permite este sentir a momento. sua Gracias, presença Señor, nesse porque momento. nos reúnes para Obrigado, poder aprender Senhor, más porque o de, Senhor nos de tu reúne para obra, que a gente Señor, possa también aprender mais, porque nos para quieres aprender. enseñar aquellas aptitudes que aún quizás Entender nos o que o Senhor faltan quer pulir ensinar as o formar aptidões que para nos que faltam podamos ser para que a buenos gente possa misioneros. ser bons Señor, missionários. estamos seguros de que la misión Estamos avanza, seguros, de que Senhor. hay mucho por hacer y que los obreros Existe somos muita pocos, Señor. coisa que a gente Pero sigue pode fazer. enseñando, sigue, Señor, O Senhor continua formando do esse nosso querer por lado. hacer en nuestros E, por corazones favor, para Senhor, que atua no este nosso no sea un coração para sueño que a para gente nunca más. possa ter essa vontade Gracias, de Señor, servir. porque vas formando cada cosa que Obrigado, pasa, cada situación que nos sucede porque cada para situação pulir que a esas gente cualidades que vive tenemos, é porque Señor, o Senhor quer para que polir sea o mejor, nosso para que caráter sea mejor la misión que tú nos has e para encomendado. que o Senhor possa nos Señor, te damos utilizar gracias para por tu realizar obra, a sua porque nos missão. ayuda a abrir Obrigado, nuestras Senhor, mentes, a poder porque o Senhor nos darnos ajuda a abrir cuenta, a Señor, mente para que a gente se dê conta cuáles son quizás las etapas que debemos pasar de quais são as o que etapas vamos que a a gente pasar tem quizás que en el futuro para que passar los chicos sirvan, ao Señor. servir como Te pedimos que voluntário. todos aquellos que están tomando decisiones Queremos en sus pedir corazones, que tú todos los puedas aqueles que estão tomando fortalecer, essas Señor, y puedas decisões em hacer de seu ellos buenas coração, que o Senhor os oportunidades, Señor. fortaleça e lhes dê uma Señor, no oportunidade. solamente Uma de servir, de oportunidade, não disfrutar, somente para sino también, servir, Señor, de ganar almas. Y que mas todas também las para cosas que ganhar nosotros almas. hagamos este año, todas las E que cosas que tudo que a nosotros gente podamos faça realizar, este ano, sean tudo que a primeramente gente para tu honra y realize, gloria y también para seja, em nuestra primeiro santificación. lugar, para a tua honra e Señor, glória, guárdanos, mas guíanos também y bueno, que este sábado siga siendo de bendición. Te para agradecemos y te servir aos pedimos en tu demais. Que bendito esse nombre. sábado seja de Amén. bendição, Amén. de bênção, em nome de Gracias, Delia. Que Jesus. tengan Amém. todos un lindo sábado. Obrigado, que todos tenham um feliz sábado.